Olá, oi, olá, olá, olá! Aqui é Helena Venturini, o canal Saiba Mais. Então se inscreve, curte, compartilha e aciona o sinetinha para ficar sabendo mais. A história de hoje é uma continuação da anterior e que vai estar falando mais de como foi eu e a censura federal nos tempos de chumbo, nos anos 70, precisamente em 1979. Quando eu cheguei no teatro, eu não sabia absolutamente nada sobre teatro. Aliás, eu tinha ido raras vezes ao teatro assistir. E foi logo de início um encantamento, justamente o encantamento pela possibilidade de você ter potencial para ser tudo aquilo que o teatro pede de você. Então, você pode ser uma menina, pode ser um homem, pode ter meia idade, pode ser uma prostituta, pode ser o que você quiser. E nessa primeira peça, o Em Teu Seio a Liberdade, ela se passava dentro de um prostíbulo, dentro de uma boate onde tinha o travesti e tinham as prostitutas. E eles contavam uma história. Esse pessoal desse bordel contava a história. E eu fiz uma prostituta. Não foi fácil fazer a prostituta, não. Confesso que no início, aquela coisa da caixinha recatada, menininha, né, de família, foi um pouquinho difícil. Mas nada que o Maro não fazendo, não puxando a gente, não fez com que a prostituta brotasse e saísse de mim. Até melhor do que eu esperava. Bom, eu tive pais maravilhosos, uma mãe além do meu tempo, do tempo dela, além do meu tempo. Um pai maravilhoso também. Porque Maro, ele estava acostumado a lidar com pessoas que tinham, né, muitos ali dentro da tal da caixinha. Quando ele me convidou, que eu me predispus a ir fazer teatro, e ele convidou, ele falou assim, eu vou deixar o texto para você ler, e eu quero que você mostre para sua mãe. Achei estranho, porque eu não sou muito não era muito de falar muito para a mãe, não. Mas eu já era maior de idade, e eu não tinha muito isso, não. Aí tudo bem, passei para minha mãe. Minha mãe leu, falou, tudo bem. Aí o Maro foi lá, quero conversar com a sua mãe. Eu falei, que é isso? Tudo bem, vai pedir casamento? Não, entre então, vai conversar com ela, tá lá. Daí ele perguntou pra ela, o que você achou? Minha mãe falou assim, eu achei o quê? O que você achou o quê? A senhora não achou? Minha mãe falou, não achei nada demais, é isso que você quer saber? E a minha mãe sempre me incentivou, sempre falou, você quer, vai fazer, se você gosta, vai fazer. Então era além do meu tempo. Eu acho que eu peguei da minha mãe, que embora não tenha feito nem um décimo do que eu fiz, entendia tudo, sabia tudo muito bem. E era de uma cabeça evoluidíssima para a época. Então, eu acho que foi isso, né, que me lança e que me permitiu lançar, e não deixei me cercear por nada nem por ninguém, nem por amigos, nem por namorados e nem por nada. Quer, eu vou continuar assim. Não quer? Beijinho. Eu me lembro que o Mário, ele dava aulas em São Paulo, tinha aulas lá em São Paulo também, além de atuar em Itu com a gente. Ele chegou esse um fim de semana, numa sexta-feira, que acho que nós tínhamos ensaio à noite, e falou assim, gente, nós vamos ter que apresentar para a censura. Eu recebi, mostrou pra gente o comunicado. Esse comunicado, e nós vamos ter que apresentar no sábado que vem, às 7 horas da manhã, para censura federal. Os censores vêm, serão 2 censores, que virão de São Paulo para avalizar a peça. E nós perguntamos para ele,
Mar, o que é isso? Ele falou, bom, vocês vão apresentar como a gente já está se preparando para a estreia. Só que antes dessa estreia, nós vamos ter que apresentar para 2 pessoas que vão estar no teatro. Bom, aí a gente fez o ensaio do sábado, do domingo, e no domingo ele já falou, a gente vem na sexta à noite, a gente se encontra, fica junto e se prepara para esse ensaio com a censura. O Mário era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que tinha pulso forte para lidar com a gente, embora com pouca idade, nós também com pouca idade, e tinha um domínio grande sobre nós. Era uma pessoa fantástica, um domínio assim, um domínio amoroso, afetivo. Ele não dominava pela força, ele dominava pelo amor, pelo calor, pela afetividade. E a gente era tranquilo, apesar de serem extremamente efusivos, porque isso era da própria idade. E assim a gente apresenta no sábado, 7 horas da manhã, termina por volta de 8h30, mais ou menos, porque se os censores quisessem parar a peça, eles paravam. A gente tinha que estar preparada para isso também. E eles iam anotando e depois iam dar o parecer. E assim foi. Mas foi tranquilo. Foi como uma estreia. Lógico que a dor de barriga, aquela coisa de 100 vezes ao banheiro antes do início da peça, existiu, as borboletas subindo e descendo. Foi normal. Até normal. Intimidação, sim, a gente já se sente intimidado. Em 79, a gente já tinha alguns bons anos de ditadura, que começa em 64, né? Então, 64, 10 para 9, isso eram 15 anos já de ditadura militar. E a gente sabia o que era isso, a gente sabia porque a gente estava sempre reunidos em grupos. E em teatro isso não era bem visto. E numa cidade do interior, Itu era uma cidade pequena, hoje está com quase 200 mil habitantes, mas em 79... ela acho que tinha 80, 90 mil, olha lá ainda, hein? Acho que nem isso talvez tivesse. Então era uma cidade que aquela coisa que era muito pequenininha e todo mundo sabia. E a filha lá tá fazendo teatro. E teatro tem aquela coisa, aquele estigma naquela época que eu acho que hoje está um pouco mais tranquila. Quem fazia teatro era subversivo, era prostituta, era viado, era cachaceiro, era maconheiro, todos os adjetivos nocivos eram taxados. Por quê? Porque tinha que meter os peitos e encarar, sair da caixinha. Aí eram os censores, ele era um homem e uma mulher, um homem de meia idade e uma jovem ainda, uma moça, acho que devia ter uns 35, deviam ser 10, 12 anos mais velhas do que nós, do que Maro. Eles olhavam para nós com um ar de inquisidor. Sabe aquele olhar? Quero ver o que ele está fazendo. Aquele olhar para cima, aqui. E a gente, se sentindo intimidado, a gente não olhava muito para a cara deles, não. A gente ia, metia a peça lá e não queria saber. E ele também se dirigia a Maro o tempo todo, porque Maro era o autor da peça e era o diretor. Então, quando eles terminam, eles agradecem e falam assim, você vai receber a comunicação pelo correio a semana que vem. A semana que vem a gente vai dar o parecer. A única coisa que eles cortaram foi uma vestimenta de um dos atores, que ele tinha uma meia, ele usava uma meia verde e amarela, com filetes verde e amarelo. Então, foi a única coisa que eles cortaram. Pergunta se a gente obedeceu. O Marcos continuou usando a meia verde e amarela e não aconteceu nada, porque eles não iam voltar para Itu e ninguém ia saber também que eles tinham cortado isso. Então, eu comecei a fazer teatro em 79, início de 79, eu tinha 21 para 22 anos. Estava, acho que no terceiro, quarto ano de faculdade. Acho que 4º ano de faculdade, isso mesmo, 4º. E depois foram várias peças e nesse tempo eu nunca parei. Parei assim, algum tempo
com filhos, com pais já idosos para eu cuidar, com 2, 3 trabalhos para manter isso tudo. O tempo que eu viajei, morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Salvador, morei em Campinas um tempo. Então esses intervalos, 1 ano aqui, 2 ali, 3 lá, esses intervalos, vamos colocar que hoje, desses 40 anos, né, 79 para cá, 41, eu acho que uns 25, dá uns 20, de 20 a 25 anos nessa, para mais até de tempo. O último foi uma velha abandonada, uma velha, já velha, bem mais velha que eu, aliás, eu não sou velha, com mais idade que eu tenho, né? E com uma vida já mais, com uma carga mais pesada. Então, agora com mais uma bagagem, por ter feito mais peças e tendo atuado mais vezes, não é fácil também você entrar na pele daquela pessoa sofrida, triste, abandonada, solitária e ao mesmo tempo com raiva da vida, com raiva de tudo por isso ter acontecido com ela. Também foi de novo mergulhar nesse interior que nós temos, né, que eu tenho e que todos nós temos, e tirar dele essa possibilidade dessa vivência que foi a da dona Ana Linda, do último trabalho, que foi Casa de Caio. Ó, quantas coisas que eu contei aqui, histórias que eu contei aqui, emoções eu vivi, gente, foram tantas essas emoções. Então, se você gostou, tá gostando, tá achando muito legal, então curte, comenta, aciona o sininho, compartilha, né? Se inscreve no canal, que é muito importante, que você vai saber quando eu vou contar novas histórias, ou vamos contar, né? Porque senão fico só eu conversando aqui, eu e você e eu. Às vezes precisa de uma terceira pessoa pra gente conversar e trocar ideia sobre outros assuntos, tá bom? Então fica na paz e não esquece, até a vitória sempre. Pensa nisso, vitória sempre. Com o que você quiser com ela, vai pras cabeças.